Muitos fãs do automobilismo têm falado que a vitória da Red Bull é inevitável. Max Verstappen já é campeão da Fórmula 1. Entretanto, o chefe da equipe Mercedes já disse: a Mercedes pode vencer todas as últimas 5 etapas do campeonato de 2021. Quer saber mais como que ela pode fazer isso? Então fica ligado porque chegou a hora do piloto. Fala, piloto! Eu sou o Lucas Camargo, piloto de corrida há 9 anos, e essa disputa entre Red Bull e Mercedes tem sido incrível e uma das melhores dos últimos anos da Fórmula 1 com toda certeza, e talvez até mesmo uma das melhores da história da Fórmula 1 de uma forma geral. A Mercedes estava acostumada a vencer facilmente tanto o campeonato de pilotos quanto o campeonato de construtores desde o início da era híbrida, mas agora, com a chegada de 2021 e da Red Bull extremamente forte com seu RB16B, a Mercedes está percebendo que talvez não seja mais tão fácil assim vencer o campeonato desse ano especificamente. E isso fica ainda mais claro quando nós analisamos a tabela de pontos do campeonato de pilotos principalmente. Max Verstappen está à frente de Lewis Hamilton, à frente inclusive com diversos pontos, muitos pontos à frente do piloto inglês. Isso nos mostra que realmente a Red Bull deu um passo à frente. Entretanto, Toto Wolff, que é justamente o chefe da equipe alemã, já disse: é possível sim que eles sejam vencedores das próximas 5 etapas do calendário de 2021 e, consequentemente, sejam campeões nesse ano de 2021 também, tanto de construtores quanto de pilotos. E eu vou falar tudo sobre isso nesse vídeo e contar a entrevista aí sobre o Toto Wolff. Mas antes eu queria que você ajudasse a fortalecer esse canal cada vez mais. É muito simples e é gratuito. É só você dar o joinha aqui embaixo, deixar o seu like. Quando você faz isso, o YouTube entende que você gostou desse vídeo. E se você que é fã do automobilismo gostou desse vídeo, outras pessoas provavelmente também gostarão. E por isso, ele envia esse vídeo também para outros fãs de automobilismo. Então não esquece, deixa o seu like aqui embaixo e já se inscreve se ainda não for inscrito. Segundo o Wolff, a equipe tem sim essa chance de vencer esse campeonato de 2021. Mesmo depois de uma derrota estranha lá no GP de Austin, principalmente pelo motivo de que a Mercedes era a principal favorita lá nos Estados Unidos, ainda mais considerando o histórico da equipe naquela pista. Entretanto, apesar desse favoritismo, Max Verstappen conseguiu vencer sobre Lewis Hamilton, não com muita diferença, mas com toda certeza demonstrando que o carro da Red Bull especificamente estava superior ao da Mercedes, principalmente utilizando os pneus amarelos, os pneus médios. Então assim, meio estranha essa vitória da Red Bull, ainda mais numa pista que teoricamente a Mercedes deveria dominar. Mas ainda assim, Toto Wolff disse que a equipe continua com a moral alta e que apesar do resultado lá no GP dos Estados Unidos, ainda assim eles acreditam sim num possível campeonato de 2021 com a vitória da equipe alemã e do piloto inglês Lewis Hamilton. Segundo ele, o foco agora é em evitar abandonos e erros durante as corridas, principalmente porque justamente isso que causa o maior problema para a maioria das equipes durante uma temporada da Fórmula 1. E ainda assim ele disse, é um momento de grande aprendizado. Fazia tempo que eles não tinham um rival tão grande quanto a Red Bull está sendo nesse ano de 2021. A moral está alta, estamos lá e podemos vencer as 5 corridas restantes. Temos que evitar abandonos, que são mortais para todos e, portanto, estamos sofrendo essas penalidades com motores de combustão. Está sendo uma temporada divertida, estamos sob pressão, mas é positivo. Ah, Lucas, mas de onde você tirou essa entrevista? Tá aqui embaixo, na descrição, a fonte dessa entrevista, inclusive é do motorsport.com, tá bom? Um site muito bacana sobre automobilismo. Mas Toto Wolff não parou por aí. Na verdade, ele também falou sobre o GP do México, que teoricamente a Mercedes não vai ter vantagem sobre a Red Bull. O histórico da equipe austríaca é muito melhor do que o da equipe alemã lá no México. Entretanto, segundo o Wolff, tudo pode mudar nesse GP de 2021. Isso porque a Red Bull conseguiu dominar algumas pistas que era de dominância da Mercedes anteriormente. E a Mercedes conseguiu demonstrar que mesmo em pistas que a Red Bull era favorita, ela conseguiu vencer nesse ano de 2021. Então, basicamente, qualquer coisa pode acontecer. O México tem sido tradicionalmente um circuito complicado para nós,
Mas nessa temporada, tudo pode mudar. Já vimos que a Red Bull se saiu muito bem em circuitos que eram nossos, e o contrário também aconteceu. Acho que temos que ir corrida após corrida e tem que manter o ânimo. E Toto Wolff voltou lá para o GP dos Estados Unidos nessa entrevista, e ele até mesmo elogiou a equipe Red Bull, principalmente a estratégia que eles fizeram naquele GP especificamente. Isso porque a Red Bull utilizou de uma estratégia extremamente agressiva, realmente levando ali em conta que a Mercedes iria ter que fazer um pit stop e que provavelmente Lewis Hamilton não conseguiria ultrapassar Max Verstappen nas voltas finais. No início do ano, inclusive, a equipe alemã havia feito sim uma estratégia bem parecida, se eu não me engano, lá no GP do Bahrein, e por isso conseguiu vencer aquela corrida especificamente. Acabou que Toto Wolff elogiou tanto o Max Verstappen quanto a equipe Red Bull na escolha que eles fizeram, um pouco mais agressiva, mas extremamente interessante nesse GP dos Estados Unidos. Fizeram uma estratégia muito agressiva na primeira parada, algo parecido com o que fizemos no Bahrein no início da temporada. Vencemos assim e eles mereceram ganhar desta vez. Foi uma corrida com estratégias interessantes e boas lutas. Inclusive eu fiz diversos vídeos sobre esse GP dos Estados Unidos, contando qual era a probabilidade de Hamilton ganhar ou de Max Verstappen e contando o motivo do porquê a Mercedes chegou como favorita lá no autódromo e, claro, depois da corrida contando por que a Mercedes perdeu para a Red Bull. Para você assistir esse vídeo é muito simples, como sempre, eu vou deixar ele aqui em cima nesse card. Mas Toto Wolff continuou falando sobre essa situação. E ele disse que realmente a Red Bull está de parabéns, que teve um ritmo excelente com Max Verstappen. E que apesar do bom ritmo de Lewis Hamilton também, lá no circuito de Austin, ainda assim é extremamente difícil concluir uma ultrapassagem com os carros de 2021, ainda mais considerando o efeito extremamente turbulento que as partes aerodinâmicas desses carros, dessa era da Fórmula 1, acabam gerando na parte de trás deles. Ou seja, quando um piloto se aproxima do outro, fica cada vez mais difícil conseguir concluir uma ultrapassagem. Começamos a discutir a cobertura do rebaixo na volta 10, mas era muito cedo. Fomos muito lentos com um pneu médio e tínhamos dúvidas se conseguiríamos terminar com força se parássemos naquele ponto. Houve uma chance nas últimas voltas, mas não foi o suficiente. Depois de se aproximar do carro da frente, fica difícil. E com certeza Toto Wolff está falando principalmente das últimas voltas ali do GP dos Estados Unidos, principalmente as últimas 3 voltas, que Lewis Hamilton chegou até mesmo em alguns momentos ficar a menos de 1 segundo do piloto Max Verstappen. Entretanto, as circunstâncias não permitiram que Lewis Hamilton conseguisse se aproximar de Verstappen ao ponto de abrir o DRS e tentar uma ultrapassagem. Uma das circunstâncias que acabou, na minha opinião, ajudando Hamilton foi inclusive o fato ali de Mick Schumacher ter chegado ali no Max Verstappen. Na verdade, Verstappen estava dando uma volta em Mick Schumacher e acabou sendo, obviamente, um pouco atrapalhado, já que, como eu já disse, a turbulência do carro da frente atrapalha o carro de trás. E na situação onde Verstappen está atrás de Mick Schumacher, obviamente ele perde tempo de volta, estando ali na turbulência do piloto alemão. Consequentemente, naquela situação, nas voltinhas finais, acredito eu que Max Verstappen mais perdeu tempo do que pode ter ganhado por ter aberto o DRS naquele momento em que ele entra bem próximo de Mick Schumacher na reta dos boxes. Ou seja, muitos têm falado que Schumacher pode ter salvado Max Verstappen de uma possível ultrapassagem de Lewis Hamilton naquele circuito. Entretanto, acredito eu que se Mick Schumacher não estivesse à frente de Verstappen, muito provavelmente ele não conseguiria se aproximar tanto de Hamilton como aconteceu nesse GP. Então, assim, acredito que Hamilton foi até beneficiado com essa ultrapassagem do retardatário ali com relação a Max Verstappen. E justamente por conta disso, a Mercedes teve sim uma chance de ultrapassagem que acabou sendo diluída nas curvas posteriores à abertura do DRS de Max Verstappen, e que por conta disso, Hamilton não conseguiu vencer aquele GP especificamente. Mas comenta aqui embaixo o que você pensa sobre a opinião aí de Toto Wolff, apesar desse GP dos Estados Unidos não ter saído como a Mercedes esperava e como talvez a maioria do grid do paddock esperavam. Você acha mesmo que é possível que a equipe alemã esteja vencendo em todos os próximos GPs desse ano de 2021?
Comenta aqui embaixo o que você pensa sobre isso. Você acha que realmente é possível ela vencer todos os 5 GPs? Eu acredito que é possível, mas eu acho que é super improvável. Se fosse para votar em uma das duas equipes para vencer os próximos 5 GPs, eu com toda certeza votaria na equipe Red Bull. E eu tenho diversos motivos para isso. Vamos começar falando mesmo sobre os motivos da Red Bull provavelmente chegar como favorita nos próximos GPs desse ano. Um dos grandes motivos é o fato de que ela já disse que vai continuar desenvolvendo o carro de 2021 até o final dessa temporada. Ou seja, muito provavelmente o RB16B estará mais preparado para as corridas do que o W12 da Mercedes. Isso já dá uma grande vantagem. Outra questão é a questão de confiabilidade do motor Honda, que aparentemente está bem melhor do que o do motor do W12, ainda mais considerando que pouquíssimos pilotos dentro do grid, dos que utilizam os motores Mercedes, não trocaram a sua unidade de potência em algum momento desse ano. E muito provavelmente a maioria deles acabarão trocando em algum momento de 2021. Ou seja, a confiabilidade do motor Mercedes está extremamente complicada. E aí você pode falar, ah Lucas, mas Max Verstappen também trocou o motor, mas só por um motivo. Ele bateu em Hamilton e o motor ficou danificado lá no circuito de Silverstone. Ou seja, o problema não foi confiabilidade, foi um problema mecânico. 2 pilotos bateram um no outro e Max Verstappen acabou sendo arremessado contra a barreira de pneus e estragando a sua unidade de potência. E justamente por conta disso, eu acredito que a Red Bull deve sim se sagrar campeã nesse ano de 2021. E apesar de não acreditar que ela vai vencer todos os GPs, eu acho que ela teria muito mais chance de conquistar esses 5 próximos GPs do que as chances que a Mercedes tem. Entretanto, a Mercedes também vem sim com boas chances. Aparentemente, eles conseguiram consertar o motor de Valtteri Bottas e detectar qual é o problema que está sendo gerado nessa unidade de potência. Isso pode sim ser uma boa notícia e pode acabar aumentando até mesmo a cavalagem dos outros motores da Mercedes, que agora estão utilizando um novo mapeamento de potência, que gera aproximadamente 22 cavalos de potência para quem estiver utilizando. Ou seja, a Mercedes pode sim ter uma certa vantagem nesses próximos GPs, ainda mais considerando os novos sistemas que ela está utilizando, da questão ali da suspensão que abaixa, a asa traseira dela abaixa e diminui o arrasto aerodinâmico, essa questão do motor e outras diversas questões. A Mercedes chega sim com algumas cartas na manga para tentar vencer o ano de 2021. Você tá boiando nesse assunto, inclusive? Eu fiz vídeo sobre isso. Os dois estão aqui em cima nesse card. Mas enfim, se você gostou desse vídeo, cara, eu queria te convidar para o outro canal da Hora do Piloto, que é o Minuto do Piloto. Nesse canal eu faço vídeos curtinhos, 1 minuto no máximo, sobre automobilismo e tudo mais, para você ficar por dentro das últimas notícias desse mundo que é tão bacana e que a gente curte tanto, que é o mundo automobilístico. Para você ter acesso a esse canal, é só clicar aqui em cima nesse card. E claro, não esquece, já deixa o seu like aqui embaixo, porque assim mais gente conhece o Hora do Piloto. E se é a primeira vez que você está aqui, não esquece de se inscrever. Quando você se inscreve, você não perde vídeo novo desse canal aqui, que é tão bacana e que ajuda tanto o automobilismo a crescer cada vez mais aqui no Brasil. Então já deixa o like, se inscreve, fique ligado, porque muito em breve nós teremos mais uma Hora do Piloto.